Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho, estou aqui com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar mais uma vez uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Tudo isso daqui, queridos, é muito simples, apenas um celular, uma mesa e um pão que a gente compartilha aqui diariamente. São porções da palavra de Deus. Eu vou aqui enxugar as introduções, ao final eu vou dar mais recado para vocês, ok? E no final, se você gostar, eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, ok? Então vamos para o conteúdo de hoje, que é bastante conteúdo. Nós estamos lendo o livro de Juízes, capítulo 11 e capítulo 12 é a porção de hoje. E vamos aqui iniciar trazendo mais uma vez uma história de altos e baixos nesse período da história do povo de Israel. A porção de hoje começa trazendo a ascensão de mais um homem improvável na Bíblia. Eu estou me referindo a Jefté, gileadita, que é um ramo da tribo de Manassés. Ele que foi expulso da convivência dos seus próprios irmãos. Ele foi expulso, queridos, ele era discriminado por ser filho do pai deles, né, dos seus irmãos, mas com uma prostituta. E a partir daí, os próprios irmãos expulsam Jefté dizendo: você não vai herdar nada da casa do nosso pai, então vai embora. E nesse sentido ali nós vemos que Jefté foi um homem que cresceu debaixo de uma pecha de rejeição, com muita orfandade ao seu redor, envolto a muito desprezo. Então, o que acontece? A história vai se desenrolando e aí começa a vir sobre o povo de Israel, ali sobre aquela região, começa a vir uma opressão vinda do povo dos amonitas. Os filhos de Amon, eles começam a pressionar, começam a oprimir, começam a dominar porções ali de Israel, começa literalmente a atacar Israel. E aí o que acontece? No desenrolar da história, mais adiante, os próprios anciãos, chefes ali, os líderes ali da cidade de Gileade mandam chamar rapidamente Jefté, que era um homem que estava deslocado numa cidade próxima chamada Tebas, e nessa cidade ali ele liderava um grupo de homens de pouco valor, ou seja, Jefté ali foi, basicamente a gente entende que ele era ali uma pessoa, era uma flor que não devia cheirar muito bem, entende? Então assim, Jefté ele está deslocado, mandam chamar ele porque ele tinha uma fama na região, e pede e faz uma proposta para que Jefté pudesse liderar o povo de Israel contra a batalha contra os filhos de Amon. E aí os chefes, os anciãos, eles juram dizendo que caso Jefté retornasse com a vitória e com a libertação de Israel frente aos filhos de Amon, ele seria alçado como o principal cabeça, ou como se fosse uma espécie de juiz e líder de Israel. Jefté ele inicia essa batalha de forma diferente das outras. Por quê? Porque antes de começar a batalha em si contra os amonitas, ele acaba enviando mensageiros para questionar, para tentar entender por que os filhos de Amon, naquele período ali, que já tinha uma convivência já há um tempo, passaram a atacar Israel. Os filhos de Amon respondem dizendo que desejam retomar as porções de terra que anteriormente foram, que pertenciam aos filhos de Amon e que foram tomados por Israel. Porém, Jefté, que era um ótimo conhecedor da história de Israel e tinha conhecimento dos fatos, ele responde que as perdas das terras dos amonitas é culpa exclusivamente deles. Por quê? Porque quando Israel estava peregrinando no deserto em direção à terra de Canaã, e Moisés e o povo pedem para que eles passassem por dentro da terra dos amorreus de forma pacífica. Porém, os amorreus e os moabitas, eles não permitiram que Israel passasse por dentro daquelas terras. E, pasmem, ainda vieram tentando atacar Israel de surpresa. Isso aí gerou uma batalha, uma guerra, e a partir daí Israel conquistou aqueles pedaços de terra. Então Jefté, ele diz explicitamente aos filhos de Amon: nós não devemos nada a vocês, as terras que nós conquistamos foi uma batalha provocada pelo seu próprio povo. Então, como não houve acordo com Jefté e os filhos de Amon, Jefté, tomado, cheio do Espírito do Senhor, ele vai em direção aos filhos de Amon para a batalha. Mas ele faz, antes de ir para a batalha, um voto ao Senhor, um voto bem peculiar e bem estranho. Ele diz que em caso de vitória, caso ele retornasse após uma vitória contra os amonitas, que a primeira pessoa que saísse da porta da sua casa em direção a ele, ele entregaria essa pessoa como um holocausto perante ao Senhor.
Nós estamos falando aqui de um tipo de sacrifício humano, uma coisa simplesmente assim, surreal, o que aqui a proposta de Jefté. Pois bem, mas ele fez um voto. E aí seguimos, Jefté sai à batalha, ele acaba subjugando todos os filhos de Amon, conquistando ali ao todo 20 cidades daquela região. Então Jefté tem uma grande vitória e ele retorna. E assim, quando Jefté retorna à sua casa, quem sai pela porta? A sua própria filha, na verdade a sua única filha, com tamborins, cantando canções e se alegrando, e aquilo ali fere o coração de Jefté. Jefté rasga suas vestes e ele fica muito triste, lembrando do voto que tinha feito ao Senhor. A sua filha ouve aquilo, né, e em vez dela se revoltar, ela entende, consente com o voto, e ela só pede ali 2 meses para que ela fique de luto, chorando com as suas amigas, né, para que depois tudo fosse cumprido conforme Jefté tinha votado ao Senhor. Olha que cenário triste e baixo, apesar da vitória ali que nós estamos vendo Israel conquistar. Gostou do conteúdo? Espera só mais um pouquinho, vou vir com mais conteúdo no capítulo 12. E chegando à última porção de hoje, no capítulo 12, nós vemos aqui mais um tipo de cenário baixo e triste na história de Israel. Simplesmente porque nós estamos vendo aqui o surgimento de uma guerra entre irmãos, exatamente isso. Uma batalha entre os próprios israelitas. Se já não bastasse o pecado, a idolatria, a destruição, as batalhas, as guerras, as perdas, aqui nós estamos vendo aqui um desenrolar agora de uma batalha entre 2 irmãos por motivo fútil. Nós estamos nos referindo à tribo de Manassés, que é a tribo do próprio Jefté, com a tribo de Efraim, né? Que, assim, interessante dizer que Efraim e Manassés eram 2 filhos de José. Olha que coisa triste. O que aconteceu? A tribo de Efraim desce, eles moravam mais acima, nas montanhas, e vem tirar satisfação com Jefté do porquê eles terem subido para lutar contra os filhos de Amon sem os ter convocado. Então Jefté alega que sim, que ele o chamou, que procurou a tribo de Efraim para socorrer. E aí fica aquela confusão e aquela troca de acusações. Chamou, não chamou, chamou, não chamou. E acaba escalando para uma questão de uma batalha muito sangrenta, uma batalha entre irmãos. Eu creio que isso daqui entristeceu muito o coração de Deus, o que gerou a morte de cerca de 42 mil efraimitas. Ou seja, um dizimar de um exército, simplesmente por causa de uma questão fútil, uma questão talvez de ego, uma questão talvez de falta de comunicação, e gerou isso. Enfim, Jefté prevalece sobre a tribo de Efraim, ele permanece julgando Israel por mais 6 anos, e logo depois ele acaba morrendo e sepultado em uma das cidades de Gileade. Finalizando o capítulo, depois da morte de Jefté, é relatado na sequência, de forma muito breve e muito resumida, a lista dos 3 juízes em sequência que nós temos lá, mas não tem muita riqueza de detalhe, vou só nominar eles. Ibsam foi juiz de Israel por 7 anos, depois em sequência ele morre, aí levanta Elon, que foi juiz por 10 anos sobre Israel, e por último ali o juiz Adom, que julgou Israel por 8 anos seguidos, tá? E para finalizar o vídeo de hoje, eu gostaria de trazer uma reflexão sobre votos e propósitos a serem feitos diante da presença de Deus, ok? São 2 pontos, basicamente, que a gente precisa tomar muito cuidado. O primeiro ponto que eu quero destacar é que votos são atos voluntários e, portanto, dada essa liberalidade do voto, ou seja, Deus ele geralmente não obriga ninguém a fazer um voto, a não ser que seja algo muito específico, mas na generalidade, votos são atos voluntários. Então é melhor você até não fazer nenhum tipo de voto do que você fazer um voto, ok? Você estipular um tipo de propósito para Deus e você não fazer, ok? Isso é muito perigoso, porque isso gera um peso. Então na escala, obviamente, se você fizer um voto, um propósito que tem uma intenção de honrar a Deus, né, de elevar o nome de Deus e cumprir esse voto, ok, maravilhoso, Deus vai se agradar por isso.
Agora, aquele que não vota está à frente daquele que fez um tipo de voto, propósito e não fez. Então pense muito sobre isso e guarde no seu coração. O segundo ponto é, precisamos tomar muito cuidado com o tipo de voto que nós desejamos estabelecer perante a face de Deus. Em nenhum momento, observe, que na porção de hoje que nós lemos sobre Jefté, em nenhum momento Deus ele pediu ou exigiu que Jefté entregasse qualquer tipo de sacrifício humano. Mas foi o voto que ele ofereceu de forma espontânea, liberal e voluntária. E ali ele estava oferecendo uma pessoa, queridos, porque ele falou, qualquer pessoa que sair pelas portas da minha casa quando eu retornar da vitória, essa pessoa eu vou entregar em holocausto, em sacrifício. Olha que coisa macabra, né? Deus ele não exigiu isso. E mesmo assim, Jefté ele fez esse tipo de voto. E aí, Jefté, que era um homem temente a Deus, a partir do momento que ele fez esse voto e viu a filha dele saindo, ele sabia que não tinha outra alternativa a não ser gerar esse tipo de holocausto. Olha que coisa terrível, queridos. Então, assim, a reflexão é, se Jefté fosse obediente, né, andasse ali na linha, ali dentro daquela questão ali de batalha, de libertação, mas ele oferecesse um tipo de voto ou sacrifício envolvendo bens, envolvendo despojos de guerra, envolvendo holocausto de animais, queridos, eu tenho certeza, né, que Deus ele não deixaria de dar a vitória nas mãos de Jefté por causa do tipo de holocausto ou de sacrifício que ele estaria oferecendo, entende? Então, assim, mas a falta de sabedoria fez com que Jefté estipulasse um tipo de voto muito duro e difícil e pesado. Custou a própria vida da sua única filha. Então pensem nisso. Votar a Deus é um compromisso muito sério e, portanto, precisamos estar muito convictos e com leveza de alma para oferecer um tipo de sacrifício que, ao final, a gente possa oferecer com alegria no nosso coração. O que foi que não aconteceu no coração de Jefté, que foi com o coração amargurado e pesado, ok? Então guarde isso no seu coração. E aqui a gente encerra esse conteúdo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, nos ajude a multiplicar essa visão de leitura da Palavra de Deus. Então curte, comenta, compartilha, segue esse canal para que mais pessoas possam ter acesso a porções da Palavra de Deus. E aqui eu vou me despedindo de vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que certamente, se Deus quiser, amanhã teremos muito mais. Shalom!